Olá, nós vamos começar nossa aula falando sobre a colonização do Brasil. Esse slide que não é de minha autoria, né? Como vocês podem ver o nome do professor, baixei da internet. Nós vamos ver o processo de colonização do Brasil. Como é que vai se dar esse processo de colonização do Brasil, né? Então, nós vamos ter aqui, só para relembrar o que já foi estudado, né? A divisão do Novo Mundo. Nós temos alguns acordos, alguns tratados feitos entre a Espanha e Portugal, na tentativa na tentativa de evitar discórdia, brigas, né, disputa pelas novas terras conquistadas. Essas novas terras, elas foram divididas entre Portugal e Espanha, e entre o acordo mais conhecido, né, nós vamos ter aí o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, que definia como linha de demarcação o meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, né? Então, para que não houvesse desentendimento entre Portugal e Espanha, nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas. Posteriormente, nós vamos ter que a França, né? O rei da França, ele não vai aceitar o Tratado de Tordesilhas, e aí nós vamos ter alguns questionamentos, né? O rei da França vai dizer, numa de suas frases, né, que pede para ver o testamento de Adão, porque ele não aceita aí o Tratado de Tordesilhas. Aqui nós temos uma imagem simbolizando a primeira missa sendo rezada aqui no Brasil, né, com a chegada dos portugueses. Imagem indígenas, representando aí as etnias que viviam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Só para a gente ter né, ideia desse contexto. Hoje há cerca de 500 mil indígenas, 215 povos diferentes, né? No passado, segundo a estimativa, o Brasil possuía mais de 5 milhões de gentios. Então, para vocês verem aí, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, estima-se que o Brasil tinha mais de 5 milhões de gentios aqui no território brasileiro, certo? Aqui nós temos um ritual de antropofagia, nós vamos ver posteriormente no contexto, né? E um mapa falando aí sobre as maiores reservas indígenas do Brasil. Ainda são imagens para vocês observarem. Nós temos aqui um mapa, né, do Brasil colônia. E aqui nós vamos começar com o período pré-colonial. Por que é chamado pré-colonial, pessoal? Os 30 anos, né, de 1500 a 1530, é conhecido na história do Brasil como período pré-colonial. É conhecido assim porque esses 30 anos não houve uma efetivação da colonização do Brasil. Os portugueses, que de imediato eles buscavam metais nobres, né, como ouro, prata e especiarias, quando eles chegaram no Brasil e perceberam que o Brasil não ofertava isso de imediato, então o rei enviou para cá algumas expedições com objetivos diferentes, não de colonizar, mas de reconhecer toda essa questão territorial. Então, não se efetivou a colonização por vários motivos, né? Entre esses vários motivos, nós vamos ter elevado lucro no comércio de especiaria no Oriente, não foi encontrado ouro em primeiro momento, e a impossibilidade de efetivar comércios com os nativos, né? Então, esses foram alguns dos motivos que contribuíram para que não houvesse aí a colonização no Brasil. E também, pessoal, porque assim, os portugueses, eles almejavam muito as especiarias, que na época, nesse contexto, davam muito lucros, né? Então, continuou-se a busca das rotas comerciais por especiarias. E aqui nós vamos ter a extração, né, do pau-brasil, que foi um dos principais produtos utilizados nesse período. Durante o pré-colonial, nós vamos ter o extrativismo vegetal do pau-brasil, a mão de obra indígena, né? Então, nós vamos ter aqui o escambo, que era esse escambo, pessoal. O escambo era a troca, né, de mercadorias entre os indígenas e os portugueses. Como é que funcionava o escambo? Dentro desse contexto, pessoal, nos anos iniciais, a principal riqueza de valor comercial para os europeus foi o pau-brasil. Então, explorando em regime de escambo com os indígenas, as madeiras, das quais se obtinha um corante vermelho, eram repassadas às feitorias portuguesas, sediadas em Flandres, né, região da atual Bélgica,
Nos primeiros anos após a conquista, a costa da América Portuguesa foi igualmente frequentada por mercadores e marinheiros franceses, com o mesmo objetivo de obter matéria-prima para as manufaturas têxteis no norte da Europa. Diante das ameaças desses mercadores, mas também entusiasmado, né, pelas descobertas de ouro e prata nas colônias espanholas da América, Dom João III vai adotar aí diversas medidas para garantir a posse do território. Então, assim, esse escambo era a troca de mercadoria entre os portugueses e os indígenas. Os portugueses, eles tiravam aí o pau-brasil da mata e levavam até a praia, né? E os portugueses trocavam por mercadoria, tipo espelho, alguns produtos, pessoal, que para os portugueses, na época, eles não tinham valores, né? Só que para os indígenas, esses produtos, eles apresentavam um valor muito grande. Os indígenas não conheciam o espelho, os indígenas não conheciam alguns outros objetos. Então, assim, para os indígenas, que o pau-brasil não tinha esse valor muito grande. O que é que os indígenas iam fazer com tanta madeira, né? Então, para os indígenas, no contexto, o pau-brasil não apresentava esse valor tão grandioso como apresentava para os portugueses. Então, para armazenar a madeira, até as embarcações portuguesas vinham se transportar, foram construídas as feitorias, né? E quem recebia a concessão para explorar o pau-brasil, nós temos aí o estanco. Quem fazia os brasileiros, nós temos aí, né, a questão da exploração do pau-brasil. Então, vocês podem ver aí na imagem, simbolizando os indígenas tirando aí o pau-brasil, levando até a praia, né, onde os portugueses pegavam. Então, nós temos como o rei Dom João III percebeu que alguns outros países, né, que estavam vendo aí digamos assim, a exploração, né, com medo também de perder a posse territorial, então vai dar início aí às expedições brasileiras. De imediato nós temos as expedições guarda-costas, né? Elas tinham o objetivo de defender a nova terra e coibir a ação da pirataria praticada pelos corsários, os famosos corsários ingleses. E também nós vamos ter, com o declínio do comércio de especiarias com o Oriente, descoberta de ouro na América Espanhola e também o risco de perder a terra para os invasores. Todos esses motivos, pessoal, levaram o rei a tentar colonizar o Brasil. E aqui, como eu disse anteriormente, Francisco I da França, ele vai questionar aí o Tratado de Tordesilhas, né? O sol brilha para todos e desconheça a cláusula do Testamento de Adão, onde é que está escrito no Testamento de Adão e Eva que Portugal e Espanha podem dividir o mundo. Então, Francisco I, ele vai questionar a existência do Tratado de Tordesilhas, ele não vai reconhecer o Tratado de Tordesilhas e ele também, né, tinha interesse nas terras portuguesas. Então, em 1530, nós vamos ter início da colonização brasileira. Vai vir para cá Martim Afonso de Souza, com o objetivo de explorar o litoral, defender o território de invasões estrangeiras, procurar metais preciosos, fundar povoados e verificar a possibilidade do cultivo da cana-de-açúcar. Em 1532, Martim Afonso vai fundar São Vicente e desenvolver o primeiro cultivo da cana-de-açúcar. Então, nós vamos ter aí, né, o início da colonização do Brasil e, consequentemente, também o início da economia brasileira, né? Nós temos aí como é que se dá o processo de colonização desse período. E o início da colonização brasileira, era necessário um produto econômico para movimentar a economia do Brasil. Então, foi adotado aqui a cana-de-açúcar. Por quê? Porque nós tínhamos disponibilidade de terra, elevado valor do produto na Europa e o clima e o solo do Brasil eram favoráveis para o plantio da cana-de-açúcar. Então, no início da colonização, nós vamos ter o sistema plantation, as características do plantation: grande latifundiário, monocultura, o uso de uma única cultura, no caso a cana-de-açúcar, e a escravidão, né? O uso da mão de obra escrava. E aqui nós temos uma imagem representando aí o engenho, grande propriedade na época que ficou conhecida aí e de grande valor no período colonial. No início da colonização, pessoal, o território brasileiro é muito extenso, então era necessário, digamos assim, algo para controlar todo esse território brasileiro. Então, o rei de Portugal, ele vai dar início à colonização do Brasil com as capitanias hereditárias.
As capitanias hereditárias, pessoal, foi a saída encontrada pelo rei de Portugal para manter o controle do território. Então ele implementou, né, o sistema de capitanias ou donatárias, testando que já era testado anteriormente em possessões portuguesas na África. Então, no Brasil, esse sistema vai começar a ser implantado na década de 1530, né? Pelo sistema de capitanias, o rei doava uma faixa de terra a um súdito que recebia o título de capitão donatário. Então, com o falecimento do donatário, a terra era transferida a um herdeiro, por isso que é chamada de capitania hereditária. As terras poderiam passar de pai para filho. Elas não poderiam ser vendidas, mas elas poderiam passar de pai para filho, certo? Então, o donatário, que era quem recebia essas terras, ele tinha, né, a obrigação de defender, povoar e produzir. Então, a terra era doada para esse donatário e ele tinha que fazer essa capitania prosperar. Então, o rei dividiu aí o Brasil em 15 lotes, né, de terra, 15 faixas de terras, e entregou a capitãos donatários. As capitanias hereditárias, elas começaram a ser fundadas no Brasil com a expedição de Martim Afonso de Souza, em 530 a 532, e entre 1534 a 36 foram criadas 14 capitanias, né, em 15 quinhões de terra, ou seja, nós vamos ter 15 lotes de terra, né, quinhões de terra, e esses quinhões de terra, eles são doados a 12 capitãos donatários, divisão que ao longo do tempo, pessoal, sofreu vários ajustes, né? Cada quinhão deveria abranger uma faixa litorânea de 30 léguas, de norte a sul, bem como 100 léguas em direção ao interior, de leste a oeste. No entanto, era muito difícil delimitar tais faixas e definir onde terminava uma capitania e começava a outra. Por quê? Porque o território era muito grande, então ficava difícil aí delimitar o início de uma capitania e o final dessa mesma capitania, certo? As capitanias também, pessoal, elas recebiam degradados, alguns condenados pela justiça secular, outros pela Inquisição, eram os indesejáveis, né, vistos pela sociedade. Os indesejáveis do rei, sobretudo os bígamos e feiticeiras, elas eram sentenciadas, né, vir para a América Portuguesa, eram consideradas pena árdua, era destino malfadado. Ora assim, né, as pessoas que cometiam algum desses crimes em Portugal, eles eram degradados para o Brasil, como uma forma de punição, eles eram enviados para o Brasil. Só que nós vamos ver, pessoal, que essas capitanias hereditárias, né, como vocês podem observar aqui, o início da colonização da capitania, nós temos a capitania hereditária, doada pelo rei aos donatários. Os donatários, eles tinham o direito de posse hereditária da terra, e alguns deveres, né? Quais eram os direitos do donatário? Cobrar impostos, distribuir seismeiras, aplicar justiça e a exploração das terras. Então, esses eram os direitos dos donatários. E os deveres: povoar, fundar vilas e abrir estradas, defender e fazer produzir. Então, os donatários tinham direitos e deveres. E quando eles recebiam essas terras, pessoal, o rei não investia nas terras. Quem passava a investir nas terras eram os próprios donatários. Então, nós vamos ter o início da colonização, porque não prosperaram, né? Falta de recursos por parte dos capitães donatários, vastidão do território, dificultava aí a comunicação e a defesa do território, e obstáculos naturais, indisciplina dos colonos e hostilidade indígenas. Então, esses são os pontos, pessoal, que contribuíram para que essas capitanias elas não prosperassem, porque nós vamos ver que dentro de todas essas capitanias, só 2 prosperaram, né? Foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. As demais capitanias, elas não prosperaram. Então, nós vamos perceber que, por que elas não prosperaram? Alguns motivos, né? Primeiro, a vastidão do território brasileiro, o território era muito grande, dificultava aí o contato entre os donatários, dificultava o contato entre os donatários e o rei. Outro motivo, os obstáculos naturais
indisciplina dos colonos e a hostilidade indígena. Todos esses motivos contribuíram para que as capitanias elas não prosperassem, né? Então, nós vamos ter aí também nesse contexto do Brasil colônia as câmaras municipais. Nessas câmaras municipais, pessoal, quem se destacavam eram os homens bons, né? Esses homens bons, eles faziam parte da política, eram senhores de engenho, eram proprietários de terra, não poderia ser escravo nem estrangeiros, né? Então, as principais atribuições da Câmara Municipal, né? Regulamentar a construção dos vilarejos, a limpeza das vias públicas, fixação de penas para quem faltasse às procissões, controle de pesos e medidas e prisão dos acusados de perturbar a ordem. Então, essas eram as principais atribuições das câmaras municipais. E aí nós vamos ter, como as capitanias não prosperaram, pessoal, nós vamos ter o início do governo geral, enfatizando que durante o período das capitanias hereditárias, o governo ele era descentralizado, como vocês podem ver, cada donatário tinha plenos poderes na sua capitania. Então, com o governo geral, nós vamos ter um governo centralizado, e aí nós vamos ter, vai vir para o Brasil 3 governadores, né? Nós temos aí Tomé de Souza, que vai vir para o Brasil. Em 1548, pessoal, vai ser criado no Brasil o governo geral. Esse governo geral, ele é uma forma de centralizar o poder do Brasil, né? Uma vez que nas capitanias era descentralizado, como eu já falei. Aí o que é que nós vamos ter, pessoal? O governo geral era sediado na Baía de Todos os Santos, que para tanto foi convertido em capitania da coroa, ou seja, em uma espécie de capitania especial, sem um capitão donatário. O governo geral do Estado do Brasil, ele devia centralizar e coordenar sem número de ações, antes atribuídas a cada um dos capitães donatários. Estes, por sua vez, não desapareceram de cena, ou seja, os donatários eles não sumiram definitivamente, mas passaram a integrar um aparato político, administrativo e judicial muito mais complexo, né? Agora administrado pelos governantes gerais, né? Então, agora os donatários, eles respondiam ao governo geral. Tomé de Souza, o primeiro governador geral, com vasta experiência ultramarinha, adquiria nos anos em que serviu ao estado da Índia, vai chegar ao Brasil em 1549. Com ele vieram os primeiros missionários jesuíticos, né, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. E aí, durante o governo de Tomé de Souza, pessoal, foi criado o primeiro bispado do Brasil em 1551. E na mesma época, começaram a chegar regularmente escravos africanos para trabalhar na produção de açúcar, que crescia cada vez mais. E com o governo geral, a colonização portuguesa na América começava a prosperar, né? Então, nós temos aí Tomé de Souza como primeiro governo geral. Depois nós vamos ter Duarte da Costa, né? Então, como vocês já têm conhecimento, Tomé de Souza vai ser o primeiro governador e junto com ele vieram os primeiros jesuítas, né? Também nós vamos ter o segundo, vai ser Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele foi o segundo representante da coroa portuguesa que controlou politicamente o Brasil no período dos governos gerais, chegando aos territórios coloniais em julho, né, de 1553. Ele veio para substituir o Tomé de Souza, que havia pedido ao rei Dom João III para deixar o cargo concedido pela autoridade real. E aí, assim, pessoal, em linhas gerais, a administração de Duarte da Costa teve que enfrentar diversos problemas que colocavam em risco a manutenção dos domínios lusitanos, né? Na chegada ao Brasil, Duarte da Costa veio acompanhado por um grupo de padres jesuítas, dentre os quais estava José de Anchieta. A atuação desses 2 clérigos foi de grande importância no processo de formação dos primeiros centros urbanos e instituições de ensino da colônia. E, paralelamente, pessoal, a missão catequizadora destas 2 figuras históricas também proporcionou um intenso contato com a população indígena. No ano de 1555, Duarte da Costa vai enfrentar sérios problemas de saúde e com a tentativa dos franceses em consolidar uma colônia na região do Rio de Janeiro, o conflito desenvolvido após a chegada dos franceses foi de extrema dificuldade, pois os invasores contavam com o apoio militar dos índios, que lutavam com a presença dos portugueses, e a postura refletia a política, digamos, nada amistosa de Duarte da Costa, que permitiu a utilização de mão de obra indígena.
Então, essa postura menos amistosa com as populações nativas, pessoal, pretendia resolver os problemas enfrentados com a falta de escravos africanos a serem empregados na lavoura de cana-de-açúcar. Entre outras ações, esse governo geral organizou tropas que combatiam as tribos indígenas no recôncavo baiano, que se negava a ceder territórios para os colonizadores lusitanos, né? E, consequentemente, nós vamos ter aí, o governo teve grandes problemas com os clérigos, que conduziu as atividades religiosas no território. E em um de seus episódios, Álvaro da Costa, que era filho do governador geral, foi duramente criticado, né, pelo bispo Pero Fernandes Sardinha. A contenda entre as duas autoridades, né, entre o bispo e o filho do governo geral, denunciava o autoritarismo de Álvaro da Costa. Na viagem de volta a Portugal, o bispo Sardinha sofreu um naufrágio na região de Alagoas e acabou sendo morto, né, e devorado por um grupo de índio caetés, né? Então, os vários problemas que marcaram a administração do Duarte da Costa, pessoal, acabaram dando fim ao seu governo dessa maneira. Duarte da Costa, ele foi substituído pelo governador Mendes Sá, né? No ano de 1558, nós vamos ter aí o terceiro governador do Brasil. Mendes Sá, ele fica conhecido aí na história por ter expulsado, né, os franceses do território brasileiro. Então, o Mendes Sá, ele é o terceiro governo, ele vai assumir a colônia em 1558 e vai continuar governando por 15 anos, né? A primeira coisa que fez foi contornar a situação da invasão francesa. No primeiro ataque, Mendes Sá conseguiu destruir o Forte Coligny, né? No entanto, não foi suficiente para vencer a disputa. E assim, em 1º de março de 1556, o sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, ele vai fundar a cidade de São Sebastião, que passou a ser a base das operações da luta contra os franceses. E o desfecho do caso se deu somente com a ajuda de tropas do governador e da região de São Vicente, dos índios tamoios, né, do Espírito Santo, os teminós, onde foi possível aí expulsar os estrangeiros definitivamente. Então, somente com a ajuda do sobrinho dele, do Estácio de Sá, é que nós vamos ter aí a expulsão definitivamente dos franceses. Em 1566, pessoal, o jesuíta José do Anchieta e Manuel da Nóbrega, eles conseguiram firmar a paz entre os índios tamoios e os portugueses, a chamada Paz de Peroig, né? O fim do conflito entre os índios tamoios e os portugueses foi importante para permitir a sobrevivência do Colégio de São Paulo e a permanência dos colonizadores na região. E embora Mendes Sá tenha convivido com sérios problemas como a fome, a varíola na Bahia, seu governo foi marcado por uma relativa paz e prosperidade. Em 1572, Mendes Sá resolveu deixar o governo geral e voltar para Portugal. No mesmo ano, faleceu e após sua morte, o Brasil foi dividido em 2 governos, né? O do Norte, com sede em Salvador, e o do Sul, com sede no Rio de Janeiro. E aí nós vamos ver o período agora da implantação da cana-de-açúcar no Brasil, o período da economia açucareira no Brasil, como é que se desenvolveu.